A internet é uma terra sem lei mesmo, né? E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bonzinho? Direitinho? Meu nome é Jader Alencar e sejam bem-vindos ao meu canal. Esses dias saiu uma declaração polêmica do presidente da Vivo, /GVT. Na manchete que eu li, dizia: quem quiser usar Netflix e YouTube ia ter que pagar mais por isso. Seguido por diversas afirmações questionáveis e umas pegadinhas que claramente se seguram nos cabelinhos mais fininhos da lei. Entre umas e outras, o cara lá fala que limitar a internet fixa vai trazer melhorias. Pra quem, macho? E mais, ele diz que essa é uma tendência mundial e um caminho sem volta. O que eu tô notando que está acontecendo é um movimento de contra-reforma, se liga? A galera que estava acostumada a ganhar muito dinheiro no modelo de negócio que deu muito certo por muito tempo, está se desesperando com isso. Com esse novo povo que está chegando, novos serviços de forma geral. Isso rolou com diversos mercados ao longo da história, desde essa mania de banheiro dentro de casa até o Uber. Mas agora o mercado atingiu a grande mídia, que é onde a manipulação das massas mais ocorre. Diferentemente de banheiro dentro de casa ser sanitário ou não, ser correto ou não. E o Uber oferecer o melhor serviço ou uma melhor perspectiva de mercado para quem depende de táxi ou não, grande mídia vai fazer de tudo para se manter no poder. E manipulando todo mundo do jeito que eles quiserem. E não se iluda que esse negócio de limitar a internet não é mais do que uma estratégia e uma resposta do mercado das TVs por assinatura. E provavelmente até um lobby criminoso de TVs abertas. Essa galera tá vendo o mercado deles diminuir enquanto a gente fala e precisam reagir. Se eles melhorarem o serviço deles, eles vão sujar o campo de quem tá jogando direito do outro lado. Bem maduro. Então, em suma, isso quer dizer que a TV está sofrendo com a Netflix, a TV aberta está sofrendo com a Netflix, o cinema está sofrendo com a Netflix, e eu estou sofrendo com a Netflix porque vício é uma coisa real. E não é só a Netflix que está sofrendo com isso, dezenas de outros serviços estão sofrendo. Todo mundo que precisa de internet limitada vai sofrer com isso. Isso tudo não se trata de revolta de menino que não vai poder ver as séries deles. É muito maior que isso. Isso é um ataque direto à democracia e ao acesso livre ao conhecimento. As facilidades que nós temos hoje em dia podem ser ridículas e desnecessárias, se você prestar atenção. E é claro que eu concordo que quem consome mais deve pagar mais e quem consome menos deve pagar menos. É questão de mercado. Ai, que calor. Mas isso talvez em um país de primeiro mundo, com serviços de primeiro mundo, que é em quem ele está se baseando para dizer que essa é uma tendência mundial e um caminho sem volta. Mas não estamos em um país com a infraestrutura que isso requer. E a gente sabe que os nossos pacotes de internet não são suficientes do jeito que são. Eles não suprem as nossas necessidades. Os de celular são uma piada. Ninguém tem a 3G ou a 4G que gostaria de ter. E o custo-benefício da internet no Brasil é irrisório se comparado aos de países de primeiro mundo. Só para vocês entenderem do que se trata, as empresas que estão defendendo essa mudança de padrão e de franqueamento dos dados para a internet fixa são todas donas de TVs por assinatura. Se hoje em dia, com a liberdade de internet que a gente tem, eles já não oferecem um serviço decente, imagina como vai ser quando eles controlarem a emissão de dados, os pacotes extras, as promoções de internet. Qual vai ser o preço que eles vão cobrar por isso quando eles comandarem tudo? Eles estão querendo empurrar todo mundo de volta para a era da internet de escada, em que se pagava cada segundo que se consumia. Entre outras coisas, você pode dar tchau para o seu WhatsApp, para o seu YouTube, para a sua Netflix, Duolingo, Dropbox, Google Drive e os seus filmes que você baixa. E os seus jogos que você baixa também. Nos planos mais caros e absurdos da Vivo, de R$300 para cima por um mês, você vai ter direito a 130 GB de dados para usufruir ao longo de um mês. E não, isso não é o suficiente. Eles dizem que fizeram pesquisas de mercado, categorizar os tipos de usuário, médio, intermediário e avançado, mas a gente tem as nossas dúvidas quanto a essa categorização. Agora eu vou dar aqui uns dados de uma pesquisa que saiu, um olhar digital, e vou colocar o link aí na descrição. O site Adrenaline fez por conta própria um cálculo de média de consumo para traçar os perfis de consumidores de internet no país, nos principais serviços da internet. Eles usaram Glasswire para medir a quantidade de dados que era consumido ao longo de um certo tempo. A média de transferência de dados para um episódio de uma série de 20 minutos foi de 1 GB e 100 megas. Já no YouTube, um vídeo em Full HD de 20 minutos de duração consomem maravilhosos 470 megas de internet. Já um vídeo em 4K consumiu 2.2 GB. Tem uma boa notícia? Eu não diria uma boa notícia, eu diria uma média notícia. Para quem joga, a média de consumo é de 1 mega para cada minuto de utilização do jogo online. Mas já para quem baixa, eu vou dizer para vocês o quanto que vocês gastam para baixar um jogo. Eu não vou ficar listando inúmeros jogos e tamanhos deles. Vou citar só um, que é mais ou menos na média do tamanho dos jogos de hoje em dia. O Tomb Raider novo tá 21 GB. Supondo que você não vai comprar o pacote mais caro de internet da Vivo e nem vai ficar pedindo as extensões de pacote, sua internet vai inteira pelo ralo. Para streaming de música, consome-se quase 200 MB em meia hora. A maioria de vocês não ouve só meia hora de Spotify no dia, né? A Vivo tem pacotes de dados e velocidade bem variáveis.
vai desde 10 GB de dados ao longo do mês, com a velocidade incrível de 200 kbps, até a velocidade muito boa de 25 megas e 130 GB de dados no mês. O site traçou os 3 perfis, leve, intermediário e avançado. O usuário leve é estipulado que consuma a internet 4 horas mais ou menos por dia. Isso leva mais ou menos 1,6 GB. E o streaming de um episódiozinho de seriado no Netflix, de 1 GB e um pouquinho também. Chegamos à quantia média de 78 GB no mês para o usuário leve. Já o usuário intermediário tem suas 4 horas de internet no dia, consumindo 1,6 GB. Tem 1 horinha de YouTube, consumindo 1 GB e um pouquinho. Tem um episódiozinho de Netflix, de 1 GB e um pouquinho também. Um joguinho baixado ou 2 ao longo de um mês, 40 GB. E chegamos à quantiazinha saudável de 157 GB por mês. Esse é o usuário intermediário. Agora, o usuário avançado, que leva mais ou menos umas 7 a 8 horas de internet no dia, consumindo só aí 3,2 GB por dia ao longo de um mês. 2 horas de streaming no YouTube, que consomem 2,4 GB, mais 2 episódiozinhos de Netflix, que consomem também 2 GB e um pouquinho. Além do download de uns 8 jogos por mês, na média de 160 GB só de jogos. Chegamos a uma quantia ótima para a gente poder conversar, de 394 GB ao longo de um mês. Você pode não assistir muito YouTube, muito Netflix, mas passar o dia inteiro no Spotify. Ou você pode assistir uma temporada por dia na Netflix. Tem gente que faz isso. Tem gente que passa o dia inteiro no YouTube. Muitas pessoas que eu conheço têm um perfil bem mais avançado do que esse. E são pessoas comuns que fazem atividades diárias, mas que quando chegam em casa não assistem mais TV, só assistem YouTube e Netflix. Só para vocês entenderem do que vocês têm hoje em dia garantido e talvez não estejam dando valor e não estejam entendendo a seriedade do que é alguém tentar limitar a internet fixa. Antigamente, na discada, a gente chegava a embasbacantes 56 kbps de velocidade. Se fosse um horário que tem pouca gente trafegando na internet e se tivesse com pulso muito estável, a gente chegava a 56 kbps. Geralmente era 34, 28, a única internet que tinha. E dependia do telefone. Se alguém tirasse o telefone do gancho, a sua internet caía. Se o cabinho da internet soltasse, a sua internet caía. Isso outro dia, uns 10 anos pra cá que se popularizou. Mas antigamente era assim que a gente vivia. A gente acessava a internet de madrugada, porque de madrugada só contava um pulso. O pulso de internet era o segundo, por assim dizer. É uma medida de tempo, barra dinheiro, barra dado, que seria debitado e acrescentado à sua conta mensal. Que é o que eles estão querendo fazer com a internet fixa hoje em dia. Os youtubers que vocês amam tanto vão deixar de produzir porque esse cenário vai mudar aqui no Brasil. Ah, e eles vão vender pacotes adicionais de internet. Claro. Sabe aquela mensagenzinha que você recebe no celular pedindo para você comprar, oferecendo, na verdade, mais dados por uma quantia X, você manda sou trouxa para 555 e recebe uma quantidade X de dados a mais? Aquilo vai acontecer em casa. Não vai ter mais isso de Wi-Fi nos cantos que você for. De início eu entendo que talvez a saída seja contratar outras operadoras, mas essas operadoras talvez não tenham estrutura para lidar com a demanda que vai chegar para eles e vai ser complicado. Por hora não tem o que fazer. Basta participar de abaixo-assinado, ficar atento. Tem uma comunidade no Facebook, uma página, comunidade, que lá estão havendo discussões sobre isso, estão bolando abaixo-assinado para entregar e tentar resolver alguma coisa e chegar a alguma solução para isso. A gente vai para a rua se for necessário, vamos buscar uma solução pacífica se for o caso. Lá fora eu entendo, alguns países de melhor desenvolvimento nessa área de infraestrutura, os dados de internet fixa já são limitados, isso é uma realidade. Mas eles têm muito mais estrutura e oferecem muito mais dados. Os pacotes mais simples de dados no Canadá, por exemplo, que é um vídeo que eu vi outro dia, são de 300 GB no mês. E esse não é o pacote mais caro. Então aqui o pacote mais caro da empresa que está movendo a causa é 130 GB e deve ser seus R$300 no mês. Isso não tem cabimento, a gente tem que manter informado. Eu vou colocar aí embaixo na descrição os links do grupo Movimento Internet Sem Limites no Facebook, do abaixo-assinado da Avast e da fonte dos dados que eu coloquei, o artigo do Olhar Digital. Se informem, galera. Façam a parte de vocês. Esse é mais um vídeo do meu canal. Se você gostou, se inscreve. Tem vídeo novo toda quarta e ou quinta. Se você tossiu ou espirrou durante esse vídeo, saúde e até mais. Nem acredito que eu consegui concluir este vídeo. Toda a agonia e calor